Olá, começamos mais uma aula. Continuamos o nosso curso de circuitos acoplados magneticamente e vamos começar agora a tratar de métodos de análise de circuitos acoplados magneticamente. São duas aulas que tratam especificamente de métodos. Essa primeira aula trata do método que eu vou chamar assim de método clássico, que é você olhar para o circuito e fazer análise dele escrevendo as equações diretamente. Um segundo método que vai ser na próxima aula, a parte 2, a gente vai utilizar também o conceito de fontes dependentes para escrever as equações de circuito. Vamos por parte, vamos primeiro para essa aula de hoje, nós vamos tratar do método que eu chamei de método clássico só porque na verdade não tem nome, porque dos livros antigos somente esse método é apresentado. Vamos lá. Eu conto primeiramente com o auxílio aqui de uma ilustração. Vou diminuí-la um pouquinho para que a gente possa fazer uso também do nosso quadro e escrever algumas coisas. Olha só, todo o conceito que você precisa para fazer a análise de circuitos acoplados magneticamente você já viu no nosso curso. O que a gente vai fazer agora é só escrever as equações de malha de circuitos que tenham mais de uma malha. Aqui eu ilustrei uma figura que eu tenho, obviamente, dois pontos que eu coloquei onde eu quis e duas indicações de corrente que eu coloquei também no sentido que me deu vontade. Eu poderia ter feito tudo da forma oposta aí, que o método continuaria válido. Como é que eu faço a escrita dessas equações? Eu tenho que V1 é igual a L11, derivada da corrente 1 dt, mais ou menos a tensão induzida na bobina 1, criada pela corrente 2. Vamos decidir logo C mais ou C menos, usando o método que a gente já bem conhece. Vou na bobina 2, que vai induzir a tensão. A corrente entra pelo terminal positivo, sai pelo terminal negativo. Onde tem ponto, tem a mesma polaridade. Pronto, a tensão induzida vai ser positiva, portanto, na bobina 1. Venho aqui e já sei que, nesse caso, a tensão é mais M dI2 dt. A mesma coisa eu faço em relação à bobina 2. L22 dI2 dt. E aqui eu faço análise. Vou para a bobina 1. A corrente entra pelo terminal positivo, sai pelo terminal negativo. Onde tem ponto é positivo. A polaridade, portanto, na bobina 2 é positiva. Ou melhor, a polaridade da tensão induzida na bobina 2 pela corrente 1 é positiva. M dI1 dt. Pronto. Mas o grande porém é que a gente está acostumado a tratar de circuitos em regime permanente. Ou melhor, na maioria dos casos a gente trata de circuitos em regime permanente. E a gente não vai utilizar L nem M. A gente vai usar as reatâncias. A gente vai encontrar o circuito ou vai ter de transformar para J ômega L11. Isso aqui é o que a gente poderia chamar de reatância X11. Aqui a gente vai encontrar J ômega M. E aqui a gente vai encontrar, colocar melhor aqui para baixo, J ômega L22, que é a reatância X22. Sendo assim, a gente pode substituir isso aqui tudo pelo fasor tensão V1, que vai ser igual a Jx1, a derivada da corrente. A gente bem sabe que a gente substitui na análise em frequência pelo fasor corrente, mais Jm. Esse M aqui, ó, vou botar uma barrinha embaixo para deixar bem claro que esse M não é mais a indutância mútua, é a reatância indutância mútua. E 2. A mesma coisa eu faço aqui com a tensão 2. Fasor tensão 2 vai ser igual a Jx22, corrente I2. Aqui ficou bem parecido o 1 e o 2, aqui é 1, só para deixar bem claro, e aqui obviamente é 2. V2 vai ser igual a Jx22 mais Jm, sendo que esse M aqui, volto a relembrar, é o
é a reatância, por isso eu botei o tracinho embaixo, e 1. É isso que a gente vai utilizar nos circuitos, de forma geral. Note que o mais ou menos é decidido pela questão da polaridade. Aqui só coincidiu das duas serem mais. No exemplo que a gente vai fazer daqui a pouco, a gente vai ver que não vai coincidir mais com o mais. Portanto, o método que eu vou apresentar, na verdade, se limita a você conseguir fazer a transformação de um circuito acoplado magneticamente nessas equações que eu acabei de indicar, usando o regime permanente. Vamos então fazer uso desse conhecimento agora. Para isso, a gente vai começar resolvendo esse exemplo. Esse exemplo, na verdade, é um problema proposto do livro Fundamento de Circuitos Elétricos, dos autores Alexander e Sadiko. É o problema 13.9. Opa, deixa eu escrever aqui. 13.9, que a gente vai resolver. Eu tenho de começar fazendo indicações de correntes para utilizar o método da análise de malhas. Eu vou utilizar o método de malhas que a gente já conhece, viu? Aqui eu vou começar indicando as correntes. Aqui eu vou chamar de corrente I1, como todos os valores já foram dados em reatâncias e fasores tensão e fasor corrente, então eu já posso utilizar os fasores corrente de malha para cada um dos casos. E vou colocar as outras correntes também no sentido anti-horário. Aqui eu vou chamar do fasor I2 e aqui eu vou chamar do fasor I3. E vou escrever as equações para cada uma das malhas. Malha 1, malha 2 e malha 3, da mesma forma que a gente já fazia antes na teoria de circuitos. Para escrever essa malha, eu tenho de encontrar um ponto para começar, que é o mesmo ponto que eu termino. Eu vou começar desse ponto, seguir aqui no sentido anti-horário e retornar ao mesmo ponto. Iniciando desse ponto, eu começo com a tensão que vale mais 8,30 graus. Passo pela reatância da autoindutância, L1, então fica mais J4 e 1. Essa reatância que eu acabei de escrever é essa aqui, ó. E agora eu vou atrás da reatância da indutância mútua, que é essa aqui. O caso M é o J1. Tenho que saber se é mais ou se é menos para começar a conversa. Como eu estou atrás da tensão induzida na bobina 1, eu devo... e só uma coisa que eu acabei não dizendo sobre o problema. O que o problema pede é que se calcule o valor de Vx. Esse Vx aqui dado, que é uma queda de tensão nessa resistência de 2 ohms. É isso que a gente está atrás. Para saber a polaridade da tensão induzida na bobina 1 pela corrente 2, eu começo indicando a polaridade positiva como sendo o terminal no qual a corrente entra, negativo no qual a corrente sai. Onde tem ponto tem a mesma polaridade, então na bobina 1 eu coloco aqui menos, aqui mais. Como a corrente I2 e 1, desculpe, está sendo percorrida nesse sentido, ela passa primeiro pelo terminal negativo, portanto está no sentido do aumento da queda de tensão, ou no aumento da tensão, melhor dizendo. Então, o valor da polaridade é negativo, porque passa primeiro pelo terminal negativo. Então, coloco aqui menos Jm. Então, no caso aqui, ó, J1, a corrente I2, que é a criadora do fluxo que induziu a tensão na bobina 1, conforme eu havia mostrado aqui. Por fim, cheguei aqui na resistência de 2 ohms, mais 2 e 1. Só esqueci de botar aqui o tracinho para indicar que é fasor. Aí eu retorno para o mesmo ponto que eu comecei e, portanto, isso aqui é igual a zero. Só vou dar uma organizada nessa equação. Coloco os termos que tem I1 separados, são esses, esse e esse. Então fica 2 mais J4 e 1 menos J1 vezes I2, que é igual a J e 2, que é igual a menos 8,30 graus.
o 8, 30 graus está positivo, passa para o outro lado negativo. Vou chamar essa equação de equação 1. Vou escrever agora a equação da malha 2. Posso começar de qualquer lugar. Vou começar daqui e escrever e retornar, obviamente, a esse mesmo ponto. Então, na malha 2, vai ter 2 vezes I2, 2 vezes I2, mais J4 vezes I2. Aqui eu já cheguei no ponto no qual tem a autoindutância, e agora eu preciso descobrir, no fim das contas, se é mais ou se é menos, para verificar a indutância mútua. Faço o mesmo procedimento. A corrente na bobina 1 entra aqui, sai aqui, onde tem ponto tem mesma polaridade, mais e menos. Portanto, na bobina 2, no qual eu estou procurando a tensão induzida, e eu estou percorrendo dessa forma, no sentido anti-horário, ela passa primeiro pelo terminal negativo. Portanto, nesse caso, é menos. Então, eu escrevo aqui menos J, indutância, vezes a corrente na outra bobina, que foi a bobina que criou o fluxo que induziu a tensão na bobina 2. Portanto, é a corrente I1 em questão. Chego aqui nesse trecho da malha. Nesse caso, eu tenho uma reatância capacitiva menos J1, corrente I2 menos I3. A corrente 3 está fazendo esse caminho aqui, né? Então, eu tenho aqui, ó, I2 menos I3, que é igual a zero. Vou dar uma organizada nessa equação, onde tem I1 apenas aqui. Então, vai ser menos J I1, onde tem I2 aqui, aqui e aqui. Faço as operações. Então, eu vou ter mais 2, 4, menos 1, J, 3 e 2, menos J e 1, vezes I3, fica, portanto, mais J e 3, que é igual a zero. Beleza, essa equação eu vou chamar de equação 2. Falta a última equação, que é mais simples. A corrente I3 é igual à própria corrente que circula nesse ramo, dada por essa fonte de corrente. Então, I3 é igual a 2 amperes. 2 com ângulo zero é igual a 2 amperes. A malha 3, I3 é igual a 2 amperes. Essa eu vou chamar de equação 3. Olha só, o que eu quero fazer é botar esse 3 aqui dentro. Ou seja, eu quero substituir o valor de 3 em 2, né? Equação 2. E agora eu vou apelar para a matemática. Vou reescrever essa equação, menos J e 1, mais 2 mais J, 3 e 2, mais J, 2. Posso fazer o seguinte, já posso colocar esse J2 no outro lado como sendo negativo. É igual a menos J2. Essa equação eu vou chamar de equação 4. A equação 4, que tem I1 e I2, e a equação 1, que também tem I1 e I2, me permite encontrar as correntes I1 e I2, e eu estou atrás da corrente I2 para poder fazer a multiplicação pela resistência e encontrar a tensão Vx que foi solicitada. Vou fazer isso. Não vou focar em método de solução de números complexos, mas vou só organizar essas duas equações da forma matricial. Então, eu vou ter 2 mais J4 menos J, que multiplica aqui I1 e aqui I2. Isso aqui de cima, isso que eu acabei de escrever, são exatamente os coeficientes da equação 1. 2 mais J4 menos J.
E agora eu vou escrever os coeficientes da equação 4, que são exatamente menos j, e agora 2 mais j3, que é esse aqui. Isso vai ser igual, no caso da equação 1, a menos 8 com 30 graus, e no caso da equação 2, menos j2. Menos 8, 30 graus, no caso da equação 2, menos j2. Não sei que método você vai utilizar para resolver isso, mas eu já fiz essa conta e resulta em um valor de I1, que eu não preciso, nem precisava calcular, que vale 1,839 com um ângulo de 153,7 graus, ampere, obviamente. E 2, que é o que eu estava atrás, que vale 1,0369 com um ângulo de menos 158,89 graus. 79 ficou feio, vou colocar aqui mais bonitinho, 89 graus ampere. Beleza, essa resposta me interessa muito, essa resposta parcial, porque no final das contas eu preciso encontrar o Vx. Aqui é necessário que você lembre das teorias básicas de circuitos. Ele pediu o Vx e além da magnitude ele deu também a polaridade. Ele quer a polaridade o mais à esquerda e o menos à direita. Enquanto que a corrente que eu indiquei no sentido anti-horário, no sentido do aumento da tensão. Então, o Vx é igual a 2 menos I2. Então, o Vx solicitado, Vx é igual a 2 ohms vezes menos o fasor I2 que eu indiquei. 2 vezes menos esse valor. Você deve lembrar também que multiplicar um número complexo por menos 1 é igual a somar 180 graus no seu argumento, no seu ângulo. Farei isso aqui. Então, vai ter menos I2 vai ser igual a 1,0369 com um ângulo de 21,11. 21,11 é igual a menos 158,89 mais 180. Vx, que é a resposta solicitada, vai ser, portanto, igual a 2,0738 com um ângulo de 21,11 graus em volt, obviamente. E eu preciso dar um destaque, afinal de contas, foi isso que foi solicitado, foi essa variável que o problema pediu. Essa é uma técnica, é a técnica que você vai encontrar na maioria dos livros, em especial nos livros mais antigos, só que o livro de Alexander Sadiku ele traz também o uso de um método utilizando fontes de tensão controlada para poder você também fazer um desenho de circuito equivalente ao circuito original com bobinas para facilitar a sua vida. Esse novo método será tópico da nossa próxima aula, na qual eu aguardo você. Até lá!